pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula do nosso curso AutoCAD 2015, beleza? E hoje eu vou falar um pouco sobre o comando círculo. Eu vou demonstrar as 6 variáveis, ok? Sobre esse comando, quais são as melhores técnicas de como utilizá-las e alguns exemplos aí nas áreas específicas, como elétrica, mecânica e civil. Bom, primeira coisa. O comando círculo se encontra dentro aqui do nosso grupo chamado Draw, ok? Aqui na aba Home. E dentro aqui do nosso processo de seleção, logo abaixo do comando eu vou encontrar uma seta. Eu vou encontrar aqui 6 tipos. O primeiro, pessoal, seria o Center Radius, que seria a partir de um centro, ok? E a dimensão de um raio. A segunda opção, pessoal, seria Center Diameter, que seria o diâmetro, ok? E o centro. Bom, a opção abaixo teria ali 2 point, 3 point, ok? Ou seja, 2 e 3 pontos. A outra opção seria Tan Radius ou Tan, tangência, tangência, tangência. Tanto na opção de cima quanto na de baixo, esse Tan é da palavra tangência. Bom, eu vou começar aqui o nosso exemplo com a opção Center Radius, ou seja, centro e raio. Como eu havia falado nas primeiras aulas, a coisa mais importante quando eu habilito um comando é verificar na linha de comando o que ele está pedindo. Nesse nosso caso, ele está pedindo um ponto para esse nosso círculo. Eu não tenho nenhum ponto na tela, mas eu vou dar um clique aqui mais ou menos no meio. Quando você puxa o mouse, ok, estando ou não com o F8 habilitado, ele vai aumentar ou diminuir esse seu círculo. E lá embaixo na linha de comando ele está perguntando, especifique o raio para esse círculo. Lembrando que o raio é a metade da nossa dimensão de diâmetro. Se eu quero um diâmetro de 20, raio 10, ok? Mas não vamos entrar no mérito em relação à divisão, enfim, vamos fazer cada um com a sua área específica. Eu vou digitar aqui no caso um raio de 20 unidades, beleza? Confirmo com Enter, automaticamente ele fez um círculo. Professor, o primeiro círculo ficou muito pequeno ou muito grande. Galera, assim como eu havia falado na segunda aula, que eu tenho o comando Zoom, comando Pan, olha só eu utilizando aqui o scroll do mouse novamente, um duplo clique, automaticamente o meu processo já está centralizado na tela. Bom, próximo passo, eu preciso colocar dimensões nesse círculo, eu preciso depois continuar esse meu desenho. Eu vou passar primeiro as dimensões para vocês terem uma noção de como que é representado. Notem que aqui em cima, no grupo de Annotate, eu vou encontrar o text e do lado aqui o nosso sistema de cota linear. Beleza? Bom, nesse exercício eu não vou utilizar o processo de linhas, e sim o Radius e Diameter, que é o diâmetro. Clicando no Radius, ele vai perguntar para você assim, selecione o arco ou círculo. É só levar o mouse bem em cima aqui, ó, da sua geometria, dar um clique e ele traz a sua cota, ok? Poxa, professor, mas a definição da posição você fez muito rápido. Novamente, ó, habilita o comando Radius, ok? Seleciono o contorno aqui da minha circunferência e a posição, ele vai perguntar na sequência qual é a melhor posição para você. Defino clicando, ele fica travado. A segunda informação seria o diameter. Mas espera lá, professor, você fez por raio. Não tem problema nenhum. O método que eu utilizei, ele não vai interferir no processo que eu vou colocar a cota. Então, diâmetro, eu tenho certeza que ele vai colocar o diâmetro de 40. Notem que é a mesma coisa. Seleciono o círculo, passo o mouse na posição que eu desejo e dou um clique. As duas cotas são bem distintas. O diâmetro tem ali como se fosse uma letra O cortada ao meio, ok? E o sistema de raio, o R maiúsculo, beleza? Então assim, fica muito mais prático, muito mais fácil de você trabalhar. Outra coisa interessante, eu vou deletar aqui essas duas cotas, são os OSNAPs ou Object Snap. Quando você habilita, por exemplo, o comando linha, o círculo em si, ó, permite utilizar 4 quadrantes, no caso, a 0 graus, a 90 graus, 180 e 270. Esses 4 OSNAPs aqui em volta do círculo são chamados de quadrantes. Ele ainda tem um OSNAP específico, que é o Center, ou seja, o centro da circunferência. A partir desse ponto eu posso criar outros círculos concêntricos a esse, beleza? Então aqui, ó, clico no ponto, defino a posição e saio desenhando. Se eu quero agora executar um círculo com a opção de diâmetro,
seleciono Center, ok, Diameter, seleciono uma posição. Eu vou clicar no mesmo centro, beleza? E aqui eu vou definir então a medida para o meu diâmetro. Notem que na linha de comando ele perguntou, especifique agora o diâmetro que você deseja. Eu vou colocar um diâmetro maior, se 40 já é o que está na parte interna, eu vou colocar aqui 60 e apertar Enter. Não é tão difícil, é simples, o que você precisa ter é um pouquinho de lógica na aplicação do comando. Se vocês pegarem aqui os diâmetros, ó, 60 e pegar o segundo aqui, 40. Beleza? Fica muito mais prático, muito mais fácil de vocês ajustarem. Tem alguma outra coisa em relação ao comando de círculo que possa facilitar o dia a dia de vocês? Tem. É o comando pelo teclado. Bom, eu vou afastar um pouquinho esse círculo aqui para a esquerda da tela e falar um pouquinho sobre o teclado. Bom, nas versões, desde a versão 2000, R14 até as mais recentes, o atalho do comando círculo é a letra C. Digito C no teclado, confirmo com Enter, ok? E ele vai fazer a primeira pergunta, especifique o centro, ok, para o círculo. Notem que na linha de comando ele trouxe algumas opções, entre elas 3P, ou seja, 3 point, 2P, 2 points ou TTR. A opção tangência, tangência, tangência não está habilitada nessa nossa linha de comando, ok? Como eu não quero selecionar nenhuma outra opção, eu vou dar um clique na tela. Isso é opcional, beleza? Dou um clique na tela e ele fez a seguinte pergunta, especifique o raio. Se eu digitar qualquer dimensão aqui agora e confirmar, por exemplo, ó, 25, apertar o Enter, ele já executou um círculo com o raio de 25. Professor, mas tinha uma segunda opção ali, onde você podia colocar a letra D. Sim. Reparem, pessoal, que quando eu digito então a letra C, aperto o Enter no teclado, confirmo, clicando no ponto, a palavra Diameter aparece dentro de um colchete, ok? Com a letra D num tom de azul. Esse tom de azul aparece nas versões mais recentes, ok? Creio que da 2013 até a 2015, se eu não me engano. Se você estiver com as versões mais novas, como que você habilita essa opção? Basta trazer o mouse em cima dessa opção, que a palavra Diameter e dentro do colchete é um botão. Caso você esteja utilizando as versões 2012 para trás, você vai ter que digitar. Poxa, mas na versão 2015 também não pode digitar? Pode. Olha só, então toda vez que você habilita um comando e você tem opções dentro de um colchete, você pode digitar somente a letra maiúscula, no caso de Diameter, do diâmetro, a letra D. Preciso digitar em maiúsculo? Não, basta digitar a letra. Aperto Enter e ele muda agora a frase solicitando o diâmetro desse círculo, ao invés de raio. Então no teclado você vai ter que confirmar com a letra C, clicar num ponto de centro e na sequência mudar para a opção de diâmetro. Então você perde um pouco ali na digitação. Se você pega a prática, C Enter, clica na tela, D Enter e aí você digita a dimensão. É uma questão de treino. Eu vou colocar aqui, ó, 58. Puxo aqui a minha informação de cota. 58 já está na tela, ok? Ele também executa círculos com decimal, normalmente, ó. Vou habilitar aqui o diâmetro, vou colocar 56,87. Vou puxar aqui o diâmetro, ok? 56,87. Nada impede de você trabalhar com precisão dentro dos projetos mecânicos, de civil, de elétrica, enfim. Bom, essas duas opções, então, elas se resumem a isso. Centro e diâmetro são opções simples. As demais, como que elas funcionam, professor? Bom, eu vou abrir aqui agora um exercício aonde eu vou trabalhar com os 2 pontos e os 3 pontos. Primeiro, o exemplo aqui, nesse caso, seria a ligação entre duas linhas. Como assim? Nesse caso aqui, ó, visivelmente eu não sei aonde está o centro, eu não sei qual é essa dimensão, ok? Pego a opção 2 pontos, 2 points, clico num ponto dessa linha, levo até o próximo ponto e automaticamente esse círculo é executado. Eu não digitei nenhuma dimensão, eu não digitei o centro e ele foi facilmente criado. O próximo exemplo, na verdade, é muito parecido, só que é aplicado a um desenho técnico. Esse desenho é um desenho de uma linha, ok, elétrica, onde eu tenho uma alimentação, uma chave, contatos.
E nesse espaço vazio eu preciso colocar uma simbologia, que seja de uma lâmpada, de um LED ou até mesmo de um motor. A simbologia dentro da elétrica é simplesmente um círculo, ok, com os seus itens de ligação do lado esquerdo ou do direito, ou sendo alimentado por cima com a alimentação passando para baixo, ok? Dependendo do projeto, somente chega em cima do motor, da lâmpada, enfim. Habilito então a minha opção 2 pontos, ok? Clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto e automaticamente a simbologia de elétrica está criado. Você pode utilizar isso como também fosse a ligação de uma coluna, de um mourão, de uma divisão de terreno, de uma rotatória com ruas, fica muito mais prático, beleza? E a opção de 3 pontos segue o mesmo princípio, olha só. Só que dessa vez eu tenho aqui, ó, ao invés de 2, eu tenho um ponto a mais. Só que a lógica é a mesma. Habilito a opção de 3 pontos, clico no primeiro, clico no segundo e clico no terceiro ponto. É um comando que você não precisa digitar medidas, não precisa colocar ali cotas e muito menos posicionamento. Se você estiver executando o comando e prestar atenção, ó, no último ponto ele já cria o círculo e ele vai se ajustando conforme você movimenta o mouse. Beleza? Uma solução rápida para você colocar uma coluna entre duas paredes, no caso, ou até mesmo uma porta giratória para banco, um tubulão para descer ali a água em relação ao telhado, seria a utilização de um círculo 3 pontos. Eu faço um corte em relação a essas paredes, uma separação, e aqui eu habilito então, ó, 3 pontos. Poxa, professor, mas ali tem 4 pontos. Não tem problema nenhum, eu pego o primeiro ponto da parede, no caso da esquerda, segundo ponto abaixo do primeiro ponto e eu puxo até pegar qualquer um dos dois do outro lado. Automaticamente ele cria um círculo exatamente no centro dessa referência. Se vocês puxarem aqui uma linha, ó, o centro está exatamente aqui, ó. E o centro da parede, eu vou puxar até aqui uma linha, ó, para vocês verem, ó. Pega exatamente no centro do círculo. Não fiz nenhum cálculo, não fiz nenhuma divisão, simplesmente cortei uma parede em relação à sua instalação e peguei os 3 pontos. Fica muito mais prático trabalhar dessa maneira, ok? Já os dois últimos, que seriam a tangência, tangência a raio, ou tan radius, ou tan, que é tangência, 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 ok? Vai ser muito mais específico. Bom, vamos para o primeiro aqui. Isso aqui pode ser 2 flanges, pode ser a passagem de um rolo de filme, pode ser algo ornamental para arquitetura, pode ser a instalação elétrica de algum componente, bobinas, enfim. O que eu necessito fazer aqui? Eu quero executar um círculo que tangencie essas duas geometrias, ok? Com um raio específico, e que não deixe nenhum ponto aqui fora. O que é uma tangência? A tangência é um objeto que cruza somente um ponto de outro objeto, no caso um círculo, ok? E uma linha cruza somente um ponto desse objeto. Olha só, eu vou habilitar aqui a opção chamada tangência, tangência, raio. Beleza? A coisa mais importante quando eu habilito um comando é ler a linha de comando. Defina a primeira tangência. Se vocês passarem o mouse em volta da circunferência, de linhas, de qualquer coisa, ele vai trazer um círculo, ok? Com a simbologia de tangência. Se eu desejo criar um círculo passando na parte interna, eu tenho que escolher um ponto. Eu costumo falar que é como se fosse uma definição prévia. Não é o ponto exato, mas é como se tivesse ali uma posição demarcada. Dou uma definição e clico. Segundo, eu clico na parte interna do segundo círculo, porque eu quero executar a tangência na parte interna. Se eu seleciono a parte mais externa, esse círculo tende a ir para fora. A outra pergunta, quando você define o segundo ponto, é qual é o raio desse círculo. Eu vou colocar aqui, ó, 28. Aperto Enter. Ele cria um círculo exatamente nessa parte interna desses dois círculos, criando então uma tangência. Se eu tivesse definido pela parte externa e um raio um pouco maior, tudo bem. Seleciono tangência 1 para a parte externa do círculo, tangência 2 para a parte externa do segundo círculo. Vou colocar aqui um raio 60. Ele cria a minha geometria ao contrário. Poxa, professor, mas se você tivesse feito ao contrário, ó, tangência, tangência na parte interna e digitado 60.
ele faz para cima. Então você vai definir qual é a localização desse círculo, se é para a parte externa ou para a parte interna. Ok? Eu vou deletar esses dois objetos. E um outro exemplo muito legal seria a criação de uma área circular numa quina. Aqui no caso, eu tenho a simulação de duas paredes. Ok? Vou falar uma região ali em quinas, né? Pode ser também um desenho elétrico, um cabeamento. E eu vou executar aqui um círculo que tangencie esses dois objetos. Bom, habilito a opção Tantan Radius, seleciono a primeira linha como tangência, seleciono a segunda linha como tangência e defino raio de 20 unidades. Automaticamente ele cria um círculo tangenciando esses dois pontos. Não precisei definir o centro, ele criou sozinho, ok? Já a última opção, para a gente fechar com chave de ouro essa aula, é a opção mais simples de todas, ok? Que é o tan, tan, tan. Lembrando que não tem esse comando nas versões mais antigas, creio que na 2011 para trás não tem esse comando, ok? E também não tem um atalho para teclado. Venho aqui no meu grupo Draw, seleciono tangência, 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 e aqui é somente definir 3 pontos, no caso 3 objetos. Primeiro, segundo e terceiro, ele cria uma circunferência tangenciando perfeitamente esses pontos. No caso, um polígono com 5 lados, um pentágono, eu vou clicar nessa referência 1, nessa referência 2, eu posso clicar até aqui, ó, na terceira referência. Ele vai tangenciar automaticamente essas linhas. Caso você pegue um polígono quadrilátero, no caso um retângulo, tem um problema. Por quê? Ao invés de eu sair clicando em qualquer uma, eu tenho que definir para onde vai esse círculo. Olha só. Tangência, tangência, tangência. Eu vou selecionar a linha maior, a linha menor do lado esquerdo e a linha maior de baixo. Notem que o círculo ficou perfeito, só que ele não ocupou todo o espaço, ele não formou uma elipse. Isso é do comando. O comando é círculo, ele não vai distorcer a minha geometria. Agora, notem que se eu selecionar a linha menor da esquerda, a linha maior da parte inferior e a linha maior da direita, esse meu círculo toma uma geometria desproporcional e acaba passando fora desse meu limite. Você tem esses dois casos. Você vai analisar qual é o melhor para o seu projeto e executar o comando. Isso aqui você pode utilizar como, por exemplo, esse retângulo que estava em azul, a região de proteção de um robô. E esses raios, um no tom de azul e outro no tom de vermelho, poderia ser um braço de um robô, um Kuka, em movimentação, aonde ele estaria passando. Então você faz análise em relação a regiões. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa quinta videoaula do nosso curso de AutoCAD, ok? Falamos somente sobre os círculos e eu espero que eu tenha ajudado vocês. Pessoal, e vamos aos recados de hoje. Divulguem ao máximo esses vídeos no Google+, no Facebook, no Twitter, ok? Para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente, ok? E que eu possa dedicar muito mais tempo a vocês também criando conteúdo novo. Então é isso aí, pessoal. Quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e fui!